A Libras ela possui 5 parâmetros principais. O que são esses 5 parâmetros principais? São o que compõe um sinal ou o que compõe o idioma. Na verdade, esses parâmetros eles compõem o vocabulário mesmo. Porque fora eles, tem uma série de outras coisas que você pode acrescentar. Mas por que eu estou revisando isso? Porque as expressões faciais estão dentro desses 5 parâmetros. Para a gente fazer uma comparação, quais seriam os parâmetros de uma palavra, ou de uma frase, ou da comunicação no português? É composto de letras, certo? As letras formam sílabas, que podem ser 2 ou 3, né? Um conjunto de sílabas formam uma palavra, e aí dentro disso você tem pontuação e uma série de outras coisas. Não é assim? Se a gente fosse dividir o português, a gente pegaria esses parâmetros. No caso da Libras, quais são os principais parâmetros? Configuração de mão. O que é a configuração de mão? É a forma que a sua mão fica quando você faz um sinal. Por exemplo, essa daqui é a letra C. Esse daqui, ó, é o sinal de comunicação. Então, a configuração de mão é a letra C. Com essa mesma configuração de mão, eu posso juntar aqui no meio, ó, e esse aqui é o sinal de grupo. Eu sempre faço assim, para vocês verem a configuração, tá? Mas o sinal é assim, ó. Sinal de grupo. Com a mesma configuração de mão, eu posso fazer esse aqui, ó, que é o sinal de obedecer. Então, aqui vocês estão identificando um parâmetro, que é a configuração de mão. Outro parâmetro da Libras é o ponto de articulação. O ponto de articulação é o lugar onde é feito o sinal. Comunicação nós fizemos aqui, ó. Eu chamo de ponto neutro, tá? Porque como não é em nenhuma parte do corpo, você pode fazer em vários lugares diferentes. Mas alguns sinais, eles têm pontos específicos. Por exemplo, ó, configuração de mão em Y. Se eu colocar esse Y aqui no queixo, é o sinal de desculpa. Se eu colocar aqui no nariz, é o sinal de azar. Mas só para vocês entenderem, vamos nos lembrar de um princípio que quem está acostumado com Libras ao cubo já ouviu bastante, você vai revisar. Quem não está acostumado, entenda assim, ó. Nós utilizamos muitas frases. Por quê? Porque uma frase, ela consegue empacotar um conceito. Ok? Então, quando você lembra da frase, você lembra do conceito por completo. Qual que é a frase que eu quero que você lembre? Que um sinal, ele não representa uma palavra. Ele representa uma ideia. Então, quem gosta de anotar, ó, um sinal não representa uma palavra, representa uma ideia. Então, por que você está falando, Jorge, que isso daqui é azar? Porque você é ouvinte. E como ouvinte, o seu cérebro está acostumado a guardar palavras. Porque esse sinal aqui não precisa ser necessariamente do azar, sei lá, precisa falar, acordei com o pé esquerdo. Não, é qualquer coisa que dê errado. Por exemplo, sou um aluno aqui, ó. Ah, hoje tem curso de Libras, 6h30. Aí ele gravou. Mas depois, por exemplo, no trabalho, ele precisa fazer hora extra. 2 sinais para hora extras. Assim no relógio, ó, ou alguns fazem assim, ó. Então, hoje tem o curso de Libras. Mas eu precisei, ó, fazer hora extra. Aí eu, ó, entende? Porque eu não consegui fazer isso aqui que eu queria. Estou fazendo tudo isso para vocês lembrarem por que não é simplesmente você gravar a palavra azar. Um sinal não representa uma palavra, representa uma ideia. Mas eu estava explicando do ponto de articulação. Desculpa, azar. Desculpa e azar. Vocês viram a configuração de mão, o formato da mão, o ponto de articulação, onde eu faço o sinal. A outra coisa é a direção. Por exemplo, ó, mesma configuração de mão, mesmo ponto de articulação, o queixo. Só que se eu mudar para cá, vira exemplo. O exemplo, ele tem um movimento também. Mas se você não pegar o movimento, você pega a pessoa já aqui, ó, quase tudo igual. É o mesmo lugar, a mesma configuração de mão, mas eu mudei a direção. Ele vira um outro sinal. O outro é o movimento. Olha só. Mesma configuração de mão, mesmo ponto de articulação e mesma direção.
Só que se eu movimentar, vira avisar. Então, vocês viram como que esses parâmetros são importantes? Porque esses parâmetros, eles constituem. No português é a mesma coisa. Quantos de nós não confunde na hora que você vai escrever o mas, se é com i ou se é sem o i? Aí você está errando um parâmetro que é a sílaba. Você está colocando um i a mais e você está mudando a palavra. Ou quer ver uma outra coisa? Isso daí é maluco. Não sei se tem algum outro idioma, a quantidade de porquê que a gente tem. Quando você faz tudo junto, é um parâmetro. Quando você coloca o espaço, você está acrescentando um parâmetro diferente. Quando você coloca o acento circunflexo, você está acrescentando um parâmetro diferente. E cada um desses parâmetros faz uma diferença. Mas olha, nada vai causar um impacto maior do que o quinto elemento. Expressões não verbais. Essas expressões não verbais é tudo aquilo que não é o sinal propriamente dito. Expressões faciais e expressões corporais. Maneiras que a gente faz expressão corporal, você mexe os ombros. Ó. Expressão facial ou expressão corporal. Por que que eu estou dizendo que isso faz toda a diferença? Existe informação que é maldição. Pode ser que você não sabia que isso daqui é desculpa e isso daqui é azar. Pode ser que você sabia só um deles, o desculpa. Porque é um sinal que quase todo ouvinte sabe, né? Porque a gente vive errando e você pede desculpa. Mas agora que você sabe do azar, existe uma grande chance de várias vezes, quando você for fazer esse, você fazer esse, enquanto você está aprendendo. Porque é muito próximo. Mas o surdo vai entender. Se, por exemplo, você fizer um sinal errado, ou se você pisar no pé dele e fizer assim, ó. Por que que eu sei disso? Porque eu já fiz, eu já vi um monte de vezes. O surdo sabe que você não está dizendo que é azar dele. O surdo ele vai entender, e dependendo do nível de familiaridade que ele vai ter com você, ele vai fazer assim, ó. Aí você vai lembrar que você está fazendo o sinal errado. Mas como que ele sabe? Pela sua expressão facial. Agora, como é que eu diria para ele assim, ó? Pisei mesmo. Aí ele sabe quando eu estou pedindo desculpa. Agora, se eu faço assim, a minha expressão facial diz mais do que o sinal que eu estou fazendo. Entende por que que é tão importante a expressão facial? Outra coisa, a expressão facial, quando a gente fala da gramática, na Libras, primeiro eu vou explicar para vocês a importância, tá? E depois eu vou dar para vocês várias sugestões de como que o ouvinte faz isso. Então, eu uso a expressão facial. A expressão facial na Libras também, ela serve como pontuação. No português, falado, você flexiona a sua voz diferente quando você vai fazer uma pergunta, não é? Tanto é que quando você está ensinando a criança a ler, você ensina para ela que esse sinal aqui, ó, é uma pergunta. Aí você fala assim, mas você não leu em tom de pergunta. Essa expressão aqui, ó, é uma exclamação. Então você dá uma ênfase a mais. Assim, reticências a gente não pronuncia. Mas na minha cabeça, a reticências é a voz abaixando, sabe? Na minha cabeça, tô deixando claro para vocês, tá? É aquela voz assim, ó. Eu gosto do que o Mário Quintana escreveu, porque ele disse que as reticências são os 3 primeiros passos do pensamento livre. Porque como a pessoa não terminou ali, ó, você continua completando com o seu pensamento. Na Libras, como é que você faz isso se você não imprime a voz? Expressão facial. Eu vou usar o sinal de porquê. Sabe o porquê junto, porquê separado, o porquê circunflexo? Na Libras não tem esse monte de regra não, tá? Mas é que eu vou usar o mesmo sinal e eu quero que, pela minha expressão, você diga se eu estou perguntando ou se eu vou dar a resposta. Eu estou perguntando ou eu estou dando a resposta? Muito bem, ó, perguntando. Eu vi gente fazendo assim, eu vi gente fazendo assim. Vou ensinar para vocês as opções antes, que aí fica mais fácil de vocês, né? Então, ó, pergunta e resposta, ó a configuração de mão aqui, ó, em R. Pergunta e resposta. E aqui, eu tô fazendo o que eu tô perguntando ou que eu tô respondendo? Respondendo. Muito bem. Esse daqui é o sinal de entender. E também é o sinal de não entender. E agora? Ó, para vocês poderem interagir, tá? Entendi, não entendi, ok? Só para vocês me responderem. Entendi, não entendi. Agora, estou fazendo o que eu entendi ou o que eu não entendi?
E aí? Tudo bem? E agora, ó? Percebem que o sinal não está mudando? O que está mudando? A expressão facial. E olha só, o entender e não entender, coincidentemente, só muda a expressão facial, tá? Mas nem todo sinal é assim. Tem sinal que tem o antônimo dele realmente, é o contrário dele, tá? Por exemplo, ó, quero, não quero. Quero, não quero. Mas por que que a expressão facial é mais importante? Porque assim como você errou esse daqui, mas o surdo interpretou pela sua expressão facial, quando você não souber um sinal, aqui é uma dica, tá? À medida que você for adquirindo fluência, vá aprendendo sinais. Mas o meu objetivo é ajudar vocês a se saírem das enrascadas do dia a dia até que você esteja fluente. Você não sabe o sinal de quero. Aí você faz assim, ó. Ah, mas a gramática está errada. Um idioma serve para você se comunicar. Se você está fazendo o sinal não é exatamente aquele, mas o surdo entendeu, missão cumprida. E o que vai acontecer? Ele vai fazer assim. Ele vai te ensinar. Entende de novo qual é mais importante? A comunicação visual. Se eu sei os sinais, se eu não sei, eu faço até onde eu consigo e ele me ensina. Sinal de acreditar. Sinal de duvidar. Mas se eu não sei o sinal de duvidar, como é que eu uso o sinal de confiar, mas eu não sei o sinal de duvidar? Então, como é que eu faria para expressar que eu não confio, se eu não sei o sinal de não confiar? Outra coisa que a expressão facial faz é dar ênfase. É dar ênfase. Ó, esse daqui é o sinal de bonito. É na mesma intensidade? Embora existam sinais para isso também. De novo, olha só, tudo isso existe sinais. Assim, ó, é bonito. Quando eles querem dizer que algo é muito bonito ou alguém é muito bonito, eles fazem assim, ó. Bonitinho. Bonitinho. É isso daqui, mas literalmente você está fazendo o sinal no diminutivo. A expressão facial pontua, dá ênfase, ou dá o sentido negativo, positivo, e assim por diante. Okay? Então, é fundamental na língua de sinais. Porque a expressão facial pode direcionar o surdo para uma situação totalmente contrária.